Quais cuidados o proprietário deve ter ao locar um imóvel? Meu nome é Thiago Moraes, sou corretor de imóveis, proprietário de imobiliária e advogado especialista em direito imobiliário. Para exemplificar um pouco melhor, eu vou dar alguns exemplos que a gente adota aqui dentro da nossa imobiliária. A maneira que a gente faz para minimizar o máximo possível todos os riscos e que você, proprietário de imóvel, deve fazer também quando administra um imóvel por conta própria. A primeira dica é logo começar pelo anúncio do imóvel. Então, se você tem alguma restrição ou alguma qualidade do inquilino que você queira, já coloque desde o início isso no próprio anúncio do imóvel. Por exemplo, inquilinos que comprovem uma certa renda de aluguel, como por exemplo 3 vezes o valor do aluguel, 4, 5, isso vai ficar a seu critério. No caso nosso, aqui da nossa imobiliária, a T Moraes Negócios Imobiliários, nós exigimos uma renda mínima de 4 vezes o valor do aluguel. Menos do que isso a gente não aluga, mas sempre a gente busca inquilinos que comprovem uma renda aí de 5, 6 vezes o valor do aluguel, porque a chance dele dar uma dor de cabeça acaba sendo bem menor. Agora, se você tem um outro requisito também ou alguma restrição sobre a locação, já coloque desde o início no anúncio. Por exemplo, se não aceita pets, se a vaga do veículo for uma vaga apertada, pequena, você já estabelece no próprio anúncio que a vaga do veículo é para veículo de pequeno ou médio porte, se for o caso, para já não chegar um inquilino com um carro que às vezes é bem maior do que a vaga e vai te dar um problema depois. Então esses são alguns cuidados que você já deve tomar no início da locação, ou seja, na oferta do anúncio. Outro ponto é na triagem do cliente, para ver se esse cliente vai ser um locatário de qualidade, se ele tem uma chance de dar um pouquinho menos de problema do que os demais clientes. No momento da visita, o ideal é que você já questione o inquilino sobre várias coisas, como por exemplo, quanto tempo ele pretende ficar no imóvel, se ele está vindo a trabalho, moradia, se ele já pagava aluguel anteriormente. Entenda um pouquinho da situação dele. Isso vai te ajudar bastante a não cair em armadilhas. Terceiro ponto, solicite a documentação completa do cliente. Quanto mais documentos para você embasar a sua análise de crédito, mais seguro e menos chance de errar você tem. Um exemplo nosso, aqui nós exigimos toda a documentação pessoal. RG, comprovante de endereço atualizado, certidão de casamento, se for o caso com a averbação do divórcio, comprovantes de renda, no caso os 3 últimos olerites, extrato bancário dos 6 últimos meses. Imposto de renda é fundamental, não só o imposto de renda, como o recibo de entrega, para ver se esse imposto de renda realmente foi validado pela Receita. E o imposto de renda, ele vai apresentar toda a vida financeira do inquilino. Então, se ele tem patrimônio, se ele tem investimentos, se ele tem outros imóveis, veículos, se ele possui dívida. Então, é essencial que você visualize o imposto de renda. Caso ele não tenha o imposto de renda, não tenha declarado, e for, por exemplo, uma pessoa autônoma, exija os 6 meses de extrato. Não deixe pegar 3, peça realmente os 6 últimos meses. Se for o caso, peça faturas de cartão de crédito para você ver os gastos dessa pessoa, desse locatário, para ver se realmente ele vai ter condição de honrar com o aluguel. Quarto ponto, não tenha preguiça nas pesquisas. Pesquise toda a vida dele, não só a vida do inquilino, mas de todos que vão morar lá dentro. Por mais que seja uma pessoa que está apresentando o histórico financeiro para comprovar a renda, sempre peça a documentação completa de todos que vão residir, ou seja, do cônjuge, de filhos maiores, se for residir no imóvel também. Isso é importante pelo seguinte, a pesquisa ela vai revelar todo o ciclo familiar ali dentro, então tem que pesquisar todos os dados do inquilino. As pesquisas devem englobar tanto o sistema do Tribunal de Justiça, ou seja, você vai pesquisar se ele tem processos, se ele responde a algum processo por execução, por cobrança de dívida ou até mesmo por despejo. E também vai fazer as pesquisas de Serasa e SCPC, que não é o que vai reprovar o inquilino, mas diz muito da vida dele. Se é uma pessoa que tem muitas dívidas ali, muitos protestos, o sinal amarelo ali acendeu. Então, assim, tem que ser conversado um pouquinho mais com o inquilino, para ver da onde que veio essas dívidas
e de que maneira ele vai estar honrando, se ele vai estar honrando. Então tem que ser conversado um pouquinho mais com o inquilino para entender a situação que ele está passando no momento. Outra dica é sempre fazer um contrato bem feito, amarrando todas as partes. Então cuidado com o contrato, cuidado com modelos de contrato que vocês pegam na internet. É muito importante, talvez, pagar para um advogado, pagar para uma imobiliária fazer uma intermediação. Cuidado com imobiliárias, tá? Existem corretores, imobiliárias e imobiliárias especializadas na locação. Então, assim, muda muito a questão do contrato. A parte contratual é muito importante, vai ter cláusulas ali específicas que vai proteger o seu direito como locador. Próxima dica é nunca entregar as chaves do imóvel antes de ter cumprido todas as condições estabelecidas no contrato. Ou seja, o contrato tem que estar assinado, os documentos apresentados, o laudo de vistoria realizado e as garantias entregues, tá? Então, por exemplo, se for seguro-fiança, o seguro-fiança já tem que estar ali com a apólice na mão. Se for calção, tem que dar depositados 3 vezes de valor do calção em dinheiro. Se não caiu na conta, não libera as chaves. E a última dica, e eu acredito que é a principal, que muitos proprietários de imóvel me procuram para tentar resolver. Grande parte deles, quando alugam direto, acabam não efetuando o laudo de vistoria no momento da locação. Coloca no contrato a cláusula do laudo de vistoria, onde o inquilino se compromete a devolver o imóvel no mesmo jeito que pegou, conforme laudo de vistoria em anexo, só que esse laudo de vistoria não existe. A pessoa acaba não fazendo, ou quando faz de maneira muito amadora, apenas com umas descrições, algumas fotos, que se for necessário depois executar esse contrato para cobrar algum reparo no imóvel, dificilmente a gente vai conseguir fazer as comparações do antes e o depois. E hoje em dia é tão simples fazer um laudo de vistoria, existem tantas ferramentas, foto digital, maneiras de subir no Drive a foto, que a gente consegue linkar as datas onde foram realizadas as fotos, e tem inúmeras empresas que fazem o laudo de vistoria. Tudo bem, elas cobram um valor, mas pelo menos você vai ficar resguardado de qualquer problema. Então, assim, cuidado no laudo de vistoria. Se for o caso, contrate uma imobiliária, uma administradora. Aqui na nossa imobiliária, nós fazemos tanto o laudo de vistoria de entrada e de saída e apresentamos a comparação dos dois laudos finais, tanto para o locatário como para o locador. É uma maneira de a gente exigir que o imóvel seja entregue conforme ele foi recebido pelo inquilino. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida no vídeo aí para dar uma moral pra gente. Obrigado!